colocar só aqui para gravar. O pessoal ainda está chegando, estamos retomando. Meu povo, passei quase um bloco inteiro explicando um trabalho que eu estou, na verdade, ainda animada. Só que me lembraram, mandaram até uma mensagenzinha para o Zap, talvez, ainda não está confirmado, ok? Mas talvez tenha algo que se chama TIS. TIS parece que é um trabalho interdisciplinar, tá? Me parece o seguinte, com isso, a prova vale 20, não muda, mas se tiver o TIS, me parece que o TIS vale 10. 20 com 10, 30, daí a gente não teria um espaço de pontuação para o trabalho, ok? Então, olhem só, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, não começarem ainda, tá? Eu não tinha conhecimento desse TIS. Aí eu enviei uma pergunta para o professor Edmar e assim que ele me responder, vocês fiquem despreocupados, que eu passo a informação para a Jace, né? Ou posso, inclusive, ir lá no grupo, faço as duas coisas, porque eu já iria cadastrar. E eu até conversei, eu disse, Jace, eu não vou nem cadastrar, porque eu cadastro agora, os meninos vão receber uma mensagem do cadastramento, quem não assistiu a aula, inclusive, já vai começar a fazer, e aí possa ser que a gente tenha que pensar, não sei, em uma pontuação reduzida, em alguma coisa. Então, assim, pelo menos o que eu precisava explicar a respeito do trabalho, eu acredito que eu já tenha conseguido. Então, nesse momento, eu peço para vocês para ficarem de stand-by, ok? Se o prof. Edmar disser ok, vai ser a prova e você pode passar essa pontuação, só vou cadastrar no Google Classroom e dar o ok para vocês. Se tiver o TIS, que me parece que é esse trabalho interdisciplinar, eu vou pensar como é que a gente vai fazer para poder atribuir essa pontuação. Belezinha, meu povo? Deu todo mundo aí para poder entender? Tudo certo? Massa. Meu povo, a respeito da prova, todo mundo também entendeu? Alguma dúvida? Perguntaram até sobre uma questão, mas teve uma questão, eu até já tinha postado, acho que a Jace postou no grupo, ou foi a Júlia, que eu considerei as duas alternativas como corretas. Vocês devem ter visto isso, né? E já atribuí a pontuação também. Então, vai ser apenas uma questão de readequação depois que o portal abrir, tendo em vista que cada questão, mesmo fechada ou aberta, vale 2 pontos. Podemos, então, começar aqui o nosso conteúdo? Bora que bora? Vamos. Amores, por favor, não custa nada, o nosso Código Civil na mão, artigos 238, 239 do Código Civil, nós ainda estamos na obrigação de dar, mas já agora, naquela obrigação de dar, na subespécie de restituir. Lembram disso? Quando o devedor ele vai restituir o credor, ele nada mais está fazendo do que devolver algo que já pertencia ao credor, que já era de titularidade do credor. É como se eu tivesse pego em comodato. É como se eu tivesse pego algo emprestado e estou te devolvendo, porque a titularidade é sua. Então, só para que vocês possam me acompanhar, aquele papelzinho, caneta na mão, para não se perderem quanto ao assunto, quanto à temática, anotem aí para mim, por favor, os artigos 238 e 239, ambos do Código Civil de 2002, que versam sobre a perda da coisa, tá? Quando a gente está diante da perda daquela coisa que deveria ser restituída ao credor. Perda da coisa a ser restituída ao credor, ok? Lembrem-se, a gente já viu isso até quando tratávamos da obrigação de dar nas suas subclassificações de entregar, de pagar. Eu quero que vocês associem para efeitos de prova o seguinte: toda vez que o Código Civil de 2002 ele está falando de perda
perda da coisa, isso quer dizer que a coisa, né, aquele objeto, a coisa, só repetindo aqui, aquele objeto não existe mais, tá? Coisa não existe mais. Então, quando a gente diz assim, olha, houve a perda, deixa eu trocar aqui o exemplo, houve a perda do celular. Se eu falo houve a perda do celular, o celular não existe mais. Ou seja, quando ele caiu no chão e quebrou, espatifou todo, não dá mais para classificar do ponto de vista jurídico aquilo como celular. Beleza? Quando eu falo, e olha como é diferente, deterioração, deterioração, deterioração. Aqui, pronto. Ó, dá para ver aqui, meu povo, instalado? Dá? Tá aqui, desculpe, é assim. Aqui, ó, a imagem tá horrível, né? Tá vendo isso aqui, ó, o espelho quebrado? Isso é uma coisa deteriorada. Por que é deteriorada? Ainda existe. É um celular. Ainda funciona, tá? Faz ligação aqui, ó. Ó, faz ligação. Cadê? Aqui é porque descarregou, tá? Não tá valendo. Viu? Mas você entendeu. Faz ligação. Qual é o problema? Ó, caiu, tá vendo? No chão e como é? Estraçalhou aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho um celular e ele se encontra deteriorado, mas ele ainda faz ligação. Ele continua funcionando. Ele não deixou de ser um celular, ok? Então, cuidado para você não confundir a perda da coisa, que é quando a coisa não existe mais para o mundo jurídico, ok? Com a deterioração da coisa. Vocês observam muito que prova adora brincar com isso, tá certo? Na deterioração da coisa, a coisa ainda existe, tá certo? Porém, está danificada, tá certo? Ela está danificada, ela sofreu um prejuízo. Um carro, o carro foi lá e albarrou, bateu. Se o carro ainda está funcionando, ele continua sendo um carro, só que ele está deteriorado. E por conta disso, inclusive, se for vender ou o que seja, o valor dele é menor, vai ser abatido. Quando eu falo, o carro deu PT, deu perda total, que inclusive ele vai até para aquelas casas, aquelas oficinas que vão comprar aquelas peças, né, os restinhos das peças. Eu já não tenho nem mais sequer um carro. Houve a perda total, já não existe nem mais o carro no mundo jurídico. Por que você está falando isso? Porque nos artigos 238 que eu coloquei aí, e 239 do Código Civil, ele não está tratando da deterioração, ok? Tanto no 238 quanto no 239, ele está falando da perda da coisa. E você sempre vai observar assim, primeiro perda da coisa sem culpa do devedor, aquela mesma ideia que a gente já sabe. O devedor, ele não conluiu para aquela prática, né? Ele não, digamos assim, ele não fez nada para que aquilo pudesse acontecer. Ou seja, a perda daquele objeto, a perda total do carro, a perda total do celular, a perda total do espelho, do notebook, não foi por culpa do devedor, no sentido de uma negligência, imprudência, imperícia ou má-fé. Aconteceu porque teve um terremoto, pronto, e a coisa se perdeu totalmente. O devedor concorreu para isso? Não, ele não teve culpa. Se ele não teve culpa, a gente observa sem culpa. Peraí, meu povo, que no culpa faltou um L aqui, tá? Pelo amor de Deus. Sem culpa do devedor, artigo 238 do Código Civil. Culpa do devedor, a gente está falando do artigo 239 do Código Civil. Beleza? Então, pensa comigo. Eu tenho uma coisa, pronto. Eu tenho uma carteira
E essa carteira aqui, olha, uma carteira, vamos dizer que é uma carteira chique, fazer um exemplo, porque é uma carteira cara, meu Deus, cartão, dinheiro, ok. E aí eu disse assim, Jace, manhã, eu adorei a sua carteira, que carteira chique, cara. Ô, Jace, faz o seguinte, você me empresta essa carteira, me empreste ela aí, por favor, por uns 15 dias, que eu vou fazer uso dela ali numa viagem. Quando eu chegar, eu te devolvo. Aí Jace disse, tá bom, inclusive eu vou te emprestar de graça. Primeira pergunta, presta atenção. Isso é uma obrigação para o direito civil brasileiro? Sim. Qual é a obrigação? A primeira obrigação que se perfaz é Ingrid Gil, é devedora, porque eu vou ter que restituir Jace. Eu vou ter que devolver essa carteira feminina para Jace. Se trata de uma obrigação de dar, subespécie de restituir. Devedora, quem tem que cumprir? Ingrid Gil. Quem é a favorecida? Jace. Qual o objeto da obrigação? A carteira. Beleza? Foi. Amores, observe o seguinte. Estou com a minha carteira, linda, gostosa e bonita, andando. Quando pensa que não, vem um assaltante na rua e, puf, ó, comete um roubo. O que é o roubo lá no Código Penal? Vocês vão lembrar que alguém, mediante grave ameaça ou violência física, subtrai coisa de alguém. Não é isso que vocês aprendem lá em Direito Penal? Pois é. E aí, observe, me subtraíram a carteira que não era nem minha. Eu me lasquei, era de Jace. A pergunta da prova é justamente com um exemplo prático assim. O que vai acontecer com Ingrid Gil, que não tem mais a carteira da Jace? A resposta é, presta atenção, chega a arrepia. É aquela resposta que eu digo, depende. Depende do quê, minha pró? Da seguinte pergunta que você tem que fazer. Se foi sem culpa, com culpa. A pergunta que você tem que fazer é, a coisa se perdeu, não existe mais a carteira, ó, no mundo jurídico, foi-se, pelo menos não no nosso mundo, né? Lá na do meliante, como se diz, vai existir, mas não no nosso. Uma vez que a coisa se perdeu, já era, qual vai ser a obrigação de Ingrid, devedora, para com Jace, credora? Depende. Se for sem culpa do devedor, eu vou observar o 238. Se foi com culpa do devedor, foi o 239. No assalto, né? No roubo, ou seja, mediante caso fortuito ou força maior, sempre vai ser sem culpa, ok? Então, se você quiser colocar no seu caderno, o sem culpa do devedor está ligado ao caso fortuito ou à força maior. Eu vou até escrever aqui. Sem culpa do devedor, sem culpa do devedor, significa observar o caso fortuito ou a força maior, beleza? Em qual sentido? O próprio Código Civil, ele vai dizer, olha, força maior, né? A força maior, ela é decorrente da ação humana. Então, quando vândalos, meliantes, vão e tomam de assalto, cometem furto, cometem roubo, você, devedor, não concorreu para isso. O caso fortuito decorre de um evento não da ação humana, tá? Mas de uma ação da natureza. Terremoto, redemoinho, pensa aí, meu povo, maremoto, furacão, aquelas chuvas enormes, sabe? Por tanto tempo, as enchentes que deu no Espírito Santo. Ou seja, tudo o que ninguém concorreu para aquele ato, mas por uma força da natureza. Seja por força da natureza, continua comigo, bora beber, seja, tá? Por força da natureza, ou seja, por força da ação humana. Se a Ingrid perdeu aquela carteira linda e caríssima, não faz de conta aqui, da Jace, você sabe o que vai acontecer? Nada. Por que nada, Pró? Porque ela não teve culpa.
Se ela não teve culpa e você está aí com o seu Código Civil na mão, abra o artigo 238 e o 238 do devedor, o 238 do Código Civil, o 238 do Código Civil vai dizer que se foi sem culpa do devedor, tá? Sem culpa do devedor, que se deu a perda, lembre, a perda raciocínio, a perda total da coisa, a consequência, tá? A consequência será justamente, a consequência será justamente a de que o credor sofre a perda. Ou seja, o credor, ele vai ter que suportar essa perda. A obrigação é tida como resolvida, tá certo? A obrigação, ela é compreendida como resolvida. E aí você lembra resolvida no sentido de quitada, tudo ok. E aí você lembra muito daquela situação que os nossos avós falam, quem empresta, não presta. Ou seja, você não vai poder fazer nada. Por sua vez, o artigo 239 fala quando se dá com culpa do devedor, ok? E aí, com culpa do devedor, eu quero que você entenda o seguinte, que esse devedor, ele agiu, portanto, o devedor agiu ou com má fé. O que é a má fé? A má fé, entenda a má fé como dolo, sabe? O que é má fé? Eu agi com dolo. Rapaz, eu queria tanto essa carteira, como eu queria. E aí eu vou agir com dolo, eu vou fazer até uma simulação, tá certo? Vou fingir ali que me assaltaram, essa carteira é caríssima, e vou repassar, vou vender essa carteira para outra pessoa. Ou seja, eu estou agindo de má fé, se descobre isso, eu quero lesionar a Jace, se eu estou agindo com má fé, se eu estou agindo com dolo, se eu quero prejudicar de forma proposital a Jace, daqui a pouquinho eu respondo, se isso eu quero prejudicar de forma, se eu quero prejudicar a Jace, qual a consequência? É a consequência do 239. Isso quer dizer que o devedor vai responder, tá? Pelo equivalente do bem. O devedor vai responder pelo equivalente do bem, ou seja, quanto é que vale o bem? 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil? Claro, mais perdas e danos, ok? Mais perdas e danos, tá certo? Isso está previsto no artigo 239, quando a perda da coisa se dá por culpa do devedor. Não só isso, como também vocês devem lembrar que a culpa do devedor não é só quando ele age com má fé, mas é também quando ele age propriamente dito com culpa. A culpa para o direito civil, ela é caracterizada pela existência da negligência, da imprudência ou mesmo da imperícia. Sabe aquela coisa que você lembra do Chaves, tipo, foi sem querer? Ou seja, porque eu negligenciei, eu não tive a devida atenção para aquela prática, porque eu fui imprudente, porque eu assumi o risco, eu fui mais veloz, eu assumi o risco daquilo poder acontecer, porque eu fui imperito, eu sou uma médica, eu sou especialista em dermatologia e estou operando ali aquela parte sei lá, do estômago da pessoa, do suco gástrico, que eu não entendo, eu não sou perito naquele assunto. Então, eu quero que você entenda que quando a prova diz com culpa do devedor, essa culpa inclui tanto aquele devedor que age com má fé, quer lesionar mesmo, quer prejudicar o credor, como aquele devedor, tipo, que merda, eu não acredito que isso aconteceu. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Ele agiu com uma negligência, por imprudência, por imperícia. Tem um filme
que eu até assisti no Netflix, eu achei muito interessante. Ele chama assim, eu acho que é A Lavanderia, salvo engano. Nesse filme, trata, a atriz é a Meryl Streep, já ganhou diversos Oscars, está na Netflix. Mas o que é interessante para o direito civil, para você verificar a obrigação nesse filme, é que ela acorda, né? O filme começa assim, ela acorda, o marido não queria fazer o passeio de barco, de escuna na região, ela insiste, bora, bora, os dois já idosos, inclusive com dificuldades para andar, mas querem se exercitar, e eles vão para o passeio na escuna, vem uma onda, ninguém espera de onde veio a onda, dá a entender até no filme que seria por conta de fenômenos como o El Niño, algo que não se espera, a natureza pode acontecer, vira a escuna. Quando vira a escuna com diversos idosos, boa parte vem a falecer. Foi uma loucura, inclusive o esposo dela. É homicídio. O que isso? Homicídio, matou-se alguém, mas ninguém concorreu para isso. O que acontece do ponto de vista do direito civil? É que o proprietário da escuna, quem ofereceu aquele passeio, claro que isso se passa nos Estados Unidos da América, tem outra legislação, outro regulamento, tem a obrigação de responder pelo dano causado para as pessoas que faleceram e esse pagamento vai ser feito para as que sobreviveram. Qual é o problema? É que normalmente esses proprietários eles têm seguros, porque não tem como você arcar com quanto. Quando o proprietário da escuna ele foi contratar a seguradora, ele estava avaliando qual contratar, apareceu uma que era mais em conta. Ele precisava economizar, porque não estava conseguindo pagar as contas. Ele contrata essa que é mais barata. E, no final das contas, a seguradora era uma seguradora fake, uma pseudo-seguradora, uma seguradora de mentirinha. Resumo da história, conta o filme, e aí é só um spoiler, depois vocês vão assistir, justamente o percurso que a Meryl Streep vai fazer para tentar reaver o sentido do que ela entende como justiça, que é, no mínimo, uma indenização pelo que houve do ponto de vista pecuniário, e atrás dessa seguradora, de fachada, disso e daquilo. Então, observe, esse é um exemplo de um evento em que houve uma culpa do devedor ou não houve culpa do devedor. Perceba que, em um primeiro momento, você para e diz, ninguém tem culpa de ter vindo uma onda dessa altura, beleza? Só que deveria estarem todos com os coletes. E nem todos estavam com os coletes. Isso foi má fé? O proprietário, dono da escuna que estava ali, tinha intenção de matar os outros? Claro que não. Mas ele assume esse risco no momento que ele deixa de colocar os coletes. Beleza, meu povo? Tranquilo? Então, pensa sempre na culpa nesse sentido. O Deison perguntou, mas aí não seria o caso de um empréstimo? Sim, você pode emprestar algo. Inclusive, quando você empresta, Deison, a ideia é justamente que a pessoa te devolva. Sabe aquela ideia? Eu estou te emprestando a bolsa. Se eu estou te emprestando, eu quero que você me devolva. Então, se eu emprestei para você, você tem uma obrigação para comigo. A obrigação que você tem é de me restituir, de me entregar essa coisa de volta, né? Ela é minha, então me devolva, me restitua. Quando a gente fala do empréstimo, as pessoas não costumam raciocinar no Brasil que isso nada mais é do que uma espécie de obrigação e que, como todas as outras, está regulamentada pelo direito civil. Então, é tudo tão cotidiano que ninguém pensa no direito civil. Vou te dar um exemplo. Eu estou aqui limpando a sua casa e eu quebro o lustre da sua casa, né? E eu sou uma diarista, tá? Eu não estou falando de vínculo trabalhista regido pela CLT, não. Eu estou falando de prestador de serviços autônomos, não estou falando de empregado, tá? Eu sou um prestador de serviço. Eu vim pintar a sua casa, pronto, vim pintar aqui sua casa. E eu quebro o seu lustre. Tudo isso é regulamentado pelo direito civil. Se eu invado a passagem da outra pessoa, se eu tampo a sua ventilação, a sua circulação, a sua iluminação, o que eu quero que vocês entendam é, eu preciso saber
tudo. Não, e nem teria como, tá? Olha a quantidade de artigos que nós temos só no Código Civil, fora os outros códigos. Mas eu consigo fazer com que vocês entendam que a resposta para todo e qualquer problema, inclusive um empréstimo, uma devolução que não foi feita, está no Código Civil, a gente já está de bom tamanho. Beleza, meu povo? Até aqui, tranquilo, sem qualquer problema, tá? Tranquilo? Dúvidas? Teve uma pessoa até que me mandou uma mensagem, disse assim, Pró, eu não entendi uma das perguntas da prova, que eu achei que era sem culpa do devedor. Então, eu achava que não iria haver uma indenização. O que foi que o colega não observou? É que existia um prazo. Cuidado com prazos, ok? Vocês devem ter visto isso na prova. Em qual sentido, minha prova? Se eu falo que eu tenho que devolver para Jace, hoje é dia 4 de junho, tá? Então, Jace, hoje é dia 4 de junho. E eu digo, eu me comprometo a devolver para você dia 10 de junho. Se eu ultrapassei o prazo, perceba que eu já estou assumindo o risco. Já passa a ser culpa minha, porque eu tinha que entregar na data aprazada. E foi isso que o colega não observou na questão. Quando eu ultrapasso o prazo, quando eu descumpro aquilo que foi pactuado, então, em verdade, eu já estou assumindo o risco. Claro que em todo e qualquer contrato, você pode, desde que você coloque isso por escrito, você pode disciplinar de forma diferente. Então, eu posso pactuar de forma diferente, mas essa é a regra geral. O Deison colocou, perguntei se caso a pessoa perder a coisa emprestada sem culpa, essa pessoa fica livre de restituir esse bem? Sim, Deison, sim, sim. Se ela perde... Agora, Deison, sim, eu entendi a sua pergunta, tá? Sim. Agora, sim, Deison, o que a gente precisa ter em mente? Primeiro, ela tem que provar que perdeu sem culpa. Perder sem culpa não foi sem querer. Lembra disso? Não foi sem querer. Perder sem culpa é caso fortuito, evento da natureza, tá? Ok? Deu uma enchente ou força maior. Beleza? E aí a gente está falando da ação do homem. Entraram lá em casa e levaram tudo. E lembre-se que, Deison, cuidado com o prazo. Porque se você estabeleceu para mim que eu tinha que te devolver isso no prazo de 3 dias e eu ultrapassei o prazo, eu já assumi o risco. Ok? Pois é, Deison, é justamente isso que eu queria que vocês entendessem. A gente empresta, olha como são as coisas. Você está emprestando as suas coisas desde o primário, cara. Desde o primário que você empresta o lápis e que você empresta a borracha. As pessoas não sabem os seus direitos e deveres. Quando você ficou puto com aquele colega que você emprestou o grampeador, você precisava da prova ou no dia para entregar o trabalho, o cara não devolveu. E você fica até hoje, né? Porra, cadê que não me devolveu? Não xingue, não. Cadê que não me devolveu? Então, você tem que saber, pelo menos, o que você tem e o que não tem direito. Eu costumo dizer, meu povo, que no ensino médio deveria ser ensinado, pelo menos, o direito do consumidor. Isso no ensino médio. Para quem está cursando o primeiro, segundo e terceiro ano, a pessoa tem uma base como consumidora, porque todos são consumidores. Juiz, professor, aluno, até cachorro é consumidor, meu povo. Quer dizer, não é consumidor porque não é sujeito de direito, é objeto de direito. Mas eu quero que você entenda o meu contexto. Todos são consumidores e não conhecem os seus direitos. Eu faço uma compra pela internet, ainda que não tenha vindo com defeito, ainda que esteja 100%, mas eu posso devolver no prazo de até 7 dias qualquer compra. Só porque eu não gostei, por quê? Porque a compra não foi feita presencialmente. As pessoas não conhecem o direito à evicção no Código de Defesa do Consumidor, não conhecem o direito ao vício redibitório. As pessoas deveriam conhecer os direitos trabalhistas.
Quantos trabalham e não sabem nem a forma da compensação da hora extra, do intervalo intrajornada, interjornada, ou seja, não sabem quais são os direitos, o acidente de trabalho que tem estabilidade, a gestante que não pode ser mandada embora, que tem estabilidade, e as pessoas não sabem sobre isso. E, claro, o direito constitucional, o que diz a nossa Constituição, a separação de poderes, e o básico do direito civil. Beleza? Vamos só tratar aqui para mais um, que a gente ainda tem tempo. Olha só, eu quero tratar agora com vocês do artigo 240 do Código Civil de 2002. Você vai um pouquinho mais. O 240, ele também fala, tá, de uma perda parcial. Por que perda parcial? Porque ele fala da deterioração da coisa. Lembra? Deterioração da coisa é a perda parcial. A coisa ainda existe, mas, ó, coisa, ela ainda existe, serve, ainda consigo beber, ó, mas ela está deteriorada. Por quê, Pro? Porque ela está amassada. Então, aqui eu tenho uma perda parcial da coisa. Mas, então, houve uma deterioração, que é uma perda parcial da coisa, e o 240 fala que essa coisa que eu peguei emprestada, ou essa coisa até, Deison, que eu paguei, pensa comigo assim, eu digo, poxa, eu queria tanto emprestado esse jarro de flores, essa decoração para o meu casamento, você me empresta? Aí você vira para mim e diz assim, ó, emprestar eu não empresto, porque eu alugo isso aqui. Então, se você quiser, eu vou te alugar por R$10 o dia. Tá bom, beleza. Então, perceba, ainda que seja um empréstimo gratuito, ou que seja um aluguel pago, uma cessão onerosa, não importa, tá? No sentido em que essa coisa é uma coisa a ser restituída, você tem que fazer sempre a mesma pergunta. Toda questão, você vai perguntar, sem culpa ou com culpa do devedor? Sempre assim, você vai perguntar, sem culpa ou com culpa do devedor? Por quê? Porque, perceba, se é sem a culpa do devedor, se é sem culpa do devedor, vou colocar aqui, ó, o que é sem culpa do devedor? Rapaz, quem fez isso foram as chuvas aqui no Espírito Santo. Quem fez isso foi o ladrão, ó, ele foi me dar uma sarrapada e fez isso. Se é sem culpa do devedor, o que a gente tem? O que a gente tem é que o credor, ele pode, então, receber a coisa no estado em que se encontra, ok? Então, sem culpa do devedor, recebe o credor a coisa, recebe o credor a coisa como se acha, ou seja, no estado em que se encontra, tá certo? Porém, ele não vai ter direito, à indenização. E é muito lógico que não vai ter direito à indenização o credor. Por que o credor não vai ter direito à indenização? O credor não vai ter direito à indenização porque o próprio devedor, ele não agiu com culpa, ele não concorreu para aquele ato, seja porque ele quis ou até mesmo por um desleixo dele. Então, que merda, deteriorou-se a coisa. E agora? Bom, você pode receber o carro deteriorado. Imagine que situação. Você recebe o carro deteriorado e não tem direito à indenização, ok? Beleza. O pró, e se for com culpa do devedor, tá certo? Se for com culpa do devedor, aí as coisas mudam. Já respondo rapidinho. Se for com culpa do devedor, as coisas mudam, porque significa que o devedor concorreu para a prática daquele ato. Lembra? Porque queria mesmo, foi com dolo, com má fé, ou foi com culpa, negligência, imprudência e perícia. Daí, quando é com culpa do devedor, tá certo? O credor tem duas escolhas, tá?
ele tem que optar por uma delas. Ele vai optar por uma dessas escolhas. Ele vai escolher. Perceba que quando é sem culpa, ele não tem o que escolher. Receba a coisa, meu filho, no estado que está e não vai ter direito a reclamar mais nada. Quando você prova que houve culpa, o credor tem duas escolhas. Vou colocar aqui, ó. A primeira escolha, ele vai receber o equivalente, tá? Em perdas e danos. Ele vai receber o equivalente em perdas e danos, tá? Então, assim, ele recebe o equivalente, que eu vou colocar aqui, que é uma espécie de indenização, vai ser uma espécie de indenização, vamos colocar assim, mais perdas e danos. Então, receber o equivalente, ó, primeiro, ele vai receber o equivalente. Então, quanto é que vale um Red Bull? R$10. O Red Bull amassado, deteriorado, a Pro só vale 4. Então, ele pode optar por não receber o Red Bull. Ingrid Gil, me dá aqui R$4, mas eu quero as perdas e danos, porque o Red Bull inteirinho valia 10 e ele agora o equivalente é 4. Então, me dê 6 de perdas e danos. Deu para entender? Deu para entender? Ou a segunda opção, a segunda situação, olha como é lógico, é receber a própria coisa deteriorada mais perdas e danos, tá certo? Ou um ou outro. Então, observe, na prática, a ideia é dar no mesmo. Ó, ou você, Frank, Lara, Jace, Deison, você recebe o Red Bull amassado, tá certo? Mais perdas e danos. Então, se ele, o total era 10, então toma aqui o Red Bull, que hoje é 4. E se ele tivesse completinho, o que está faltando? R$6. Ou então, eu não quero mais a droga desse Red Bull amassado. Me dê o equivalente 4, que eu vou juntar com a indenização. Tá faltando aqui mão, viu, meu povo? Que 6, né? 6 mais 4. Eu vou juntar com a indenização para comprar um Red Bull novo. A escolha não é do devedor. Deixa eu colocar aqui, ó. A escolha é do credor, ok? A escolha é do credor. Tá claro isso? Beleza. Peraí, deixa eu ver a Deison disse, Pro, alguém que aluga um carro em BH. BH é Belo Horizonte, né? Eu pensei aquela coisa BNB, mas aí é imóvel. Em BH, Belo Horizonte. E as chuvas carregaram o veículo. Porra, caso fortuito, sem culpa. Então, o credor, ele vai receber o carro, foi sem culpa, e o carro ainda existe, né? Porque, ó, as duas condições. Se o carro não existe mais e foi sem culpa, não tem o que se falar. Se o carro ainda existe, mas está deteriorado, ele pode receber o carro, mas não vai poder reclamar mais nada. O que poderia salvar essa pessoa é o seguro, que é um outro contrato, beleza? Então, o que poderia salvar o credor, Deison? O que poderia salvar o credor? Não seria pelo direito da obrigação entre credor e devedor, mas o que poderia salvar o credor seria a seguradora, ok? Se ele contratou uma seguradora, por sua vez, a seguradora tem uma obrigação para com o segurado que prevê esse tipo de situação. Falta um minutinho. Por favor, meu